Lucas capítulo 6, verso 46. Os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Aleluia. Lucas 6, verso 46. Diz assim a palavra de Deus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Interrogação. Tem um ponto de interrogação aí? É uma pergunta. Sempre que você vir ponto de interrogação, sabe que é uma pergunta. E toda pergunta se espera uma resposta. Diga glória a Deus. O Senhor está dizendo, irmãos: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Você já reparou que tem pessoas que quando estão aperreadas faz: ai Senhor, me acuda, meu Deus. Você já ouviu muita gente fazer isso, né? Mas aí você vê que ela não faz o que Deus manda. Irmãos, o que Deus ele fez através de Jesus, Ele abriu uma porta para a salvação de todos aqueles que creem. Irmãos, todo mundo aqui já é crente, né? A irmã também já é crente. Diga glória a Deus. Só tem crente aqui, graças a Deus. E com certeza Deus, Ele já, na sua vida, Ele já fez alguma coisa. Amém? Na sua vida você já teve algumas experiências, mas algumas coisas não aconteceram. Algumas coisas não aconteceram. Como por exemplo o batismo com o Espírito Santo. Você não sabe qual é a sua posição no reino ainda. Tem dúvidas acerca do que foi chamado. É insegura em alguns posicionamentos em relação à obra de Deus e a Deus. E isso está numa grande parte da igreja. E tudo isso porque chamamos de Senhor, mas não fazemos o que Ele manda. Se nós não fazer o que Ele manda, irmão, nós não poderemos receber o que Ele nos promete na sua totalidade. Recebemos o pouco que fazemos por onde merecer. Muitas pessoas nunca vão usufruir da plenitude de Deus, da sua plenitude, irmão, porque eles não fazem tudo que Deus manda, não se entregam, não se rendem verdadeiramente. Até canto, até glorifica, até dá o dízimo às vezes, mas é pela metade. Faz as coisas pela metade, irmãos. E pela metade também estão recebendo. Cada um está colhendo aquilo que planta diante de Deus. Porque se a pessoa se esforçar para viver uma vida com Deus, muita coisa muda, principalmente dentro dela. Por que chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Se não tem prazer no que eu mando, no que eu quero que você tenha prazer. Por exemplo, eu vou à igreja quando der para ir.
A pessoa vem à igreja, mas queria estar em casa vendo televisão. Vem para a igreja e diz: tomara que o culto acabe logo, para mim chegar em casa e assistir a novela das 8. Tomara que o culto acabe logo, porque eu quero pegar ainda o pastel ali aberto, para me comer uns pastel mais fulano. E se o pastor terminar, passar um pouquinho fora da hora, chegar lá e perder o horário que ele tinha programado, ele já perde o culto, porque ele escloba com o pastor e fala um bocado de coisa. Porque ele veio para a igreja, tipo assim, uma obrigação. Aí é minha obrigação ir. Então eu vou ter que ir. Aí depois eu passo lá. Vamos pedir a Deus ter misericórdia que o pastor acabe o culto cedo, para mim não perder o que eu vou fazer depois do culto. Porque depois do culto ainda está aberto lá, não sei aonde. Chama Senhor, Senhor, mas não faz com prazer. Não faz com prazer. Faz as coisas para Deus contando. Separa os tempos para Deus já preocupado. Não está fazendo de coração mesmo, irmão. Talvez no começo fazia, mas agora não faz mais. Agora faz tipo porque já acostumou e traz algum benefício, mas não faz totalmente na sua entrega. E aí ele diz: por que você não faz o que eu mando? Porque você não tem prazer na oração? Porque você não participa mais? Porque você não adora de coração? Porque você não se entrega de verdade? Porque você não gasta mais o seu tempo comigo? Porque você não tira umas horinhas para orar, buscar minha presença? Porque você não consegue mais acreditar que eu estou além das 4 paredes da igreja? Porque você me chama Senhor, Senhor, você não faz o que eu faço? Porque você não se submete à minha lei e não à dos homens? Porque você não faz o que eu estou mandando fazer e fica empurrando com a barriga, quando você pode fazer uma coisa para agradar e adorar a Deus? Por que você me chama Senhor? Por que me chama Senhor se não faz o que eu mando? É uma pergunta que ele está fazendo para a igreja. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O Senhor nos chamou, irmãos, para ter prazer nele, para servi-lo. E aí, esse servir a ele é entender que nós temos que nos esforçar para agradar a Deus. Eu não tenho que me enfraquecer porque o fulano se enfraquecer. Não, o fulano não faz isso, eu vou parar de fazer. Não, ninguém mais faz, ninguém mais veste essas roupas, ninguém mais anda assim. É tempos modernos. Quem disse que Deus não se importa com a sua maneira de vestir, com a sua maneira de dirigir a sua vida? Quando você faz de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador e diz: Senhor, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, eu creio, eu aceito. Você está dizendo: Senhor, agora não vai ser mais a minha vontade, mas a sua. É por isso que o salmista vai dizer no capítulo 1 do Salmo, que bem-aventurado é o varão, o homem, a mulher, que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, que não faz nada perguntando a pecadores. Agora ele é guiado pela palavra de Deus. Ele é guiado pela palavra. E aí, guiado pela palavra, você se consagra, você ora, você anda na verdade. E você busca, você não aceita ser um crente pela metade. Você quer ser participante do corpo, você quer participar nas orações, você busca em casa o renovo, a restauração.
Você procura, irmãos, ser um crente que não foi mais um chamado só para dizer ser chamado de crente, mas um crente que vai ter na sua voz unção, no seu cheiro unção, o bom perfume de Cristo. É o que Paulo diz. Paulo fala sobre o bom perfume de Cristo, que exala do crente, do homem de Deus. E esse bom perfume, irmãos, é a unção que não vem de graça. A unção tem um preço. A salvação é de graça, com a vírgula. De graça, mas tem uma vírgula. Por quê, pastor? Porque ela foi paga, ela custou todo o sangue de Jesus. Aí a vírgula é como se fosse um porém, porque só é válido para todo aquele que crê. E aí, se a pessoa crê e se arrepender, ela pode ser salva até na hora da morte, havendo arrependimento. Arrependimento que não eu venha ouvir e ver, mas que Deus venha entender que ela se arrependeu. Agora a unção, os dons, ele vem pela busca, tem que pagar o preço, tem que se santificar, tem que se esforçar. Você não pode mais levar uma vida como levava antes. A velha criatura tem que morrer, tem que ser sepultada, e ela é sepultada no batismo. Pelo menos era para ficar no batismo. E a pessoa começa a viver uma vida diferente. Estava me lembrando como as coisas mudaram do tempo que eu me converti para agora. Todos os dias eu me reunia com os irmãos para orar. Era um grupo de 5, 6 pessoas, porque sempre foi poucos que oram mesmo. A gente, vamos orar, pelo menos aqui meia hora, 1 hora. Cada um ficava num cantinho orando. Depois de todo mundo orava, que já estava com mais de meia hora orando, um levantava, vamos cantar uns louvores. Aí começavam a cantar, outro ia acompanhando. Aí de repente, um vinha com a palavra, outro com a profecia. Essas coisas você não vê mais isso hoje. Não se vê mais essas coisas hoje. E o que Deus manda nós fazer, irmãos, é o que Ele ensina. E o que Ele ensina é obedecer o que Ele ensinou. Se eu não obedeço, eu posso até estar me enganando, mas Ele não é meu Senhor, porque eu não estou obedecendo a Ele. Eu preciso obedecer a Cristo, irmão. Você precisa obedecer a Cristo. E por isso nós temos que tomar nossa cruz e segui-lo, tampar as brechas e viver aquilo que Deus tem para nós. E para isso requer dedicação à leitura, ao conhecimento, saber da vontade do nosso Senhor e vivê-la. Tem pessoas que estão mais de 20 anos, não sabem quase nada, não sabe quase nada, nem quer aprender, porque gasta tempo com muitas coisas, mas não sabe, e às vezes quer dar pitaco na obra de Deus, e critica. Mas por quê? Porque a pessoa não quer se interessar, ela não quer estudar, não quer praticar a palavra, mas acho que o que ela já, os anos de experiência que ela tem, já dá para opinar na obra e dizer, não, é desse jeito. Não, não é assim não. É do jeito que está escrito, e Deus vai capacitando. Porque tem muitas pessoas que não conseguem cumprir o seu ministério em Deus, porque não quer pagar o preço. A pessoa se acomoda com alguma coisinha que já adquiriu e vai relaxando, e acha que as coisas não têm preço para ser pago, não tem esforço. Oração, entrega, servir a Deus. E servir a Deus, irmãos, é servir no ministério, servir aqueles que Deus levantou para nos abençoar, honrá-los para poder ser honrado.
Se eu não honro aqueles que Deus levantou para mim honrar, eu nunca serei honrado. Então, eu não posso dizer que amo a Deus se eu ignoro o meu irmão. E por isso, algumas coisas não mudaram. Mudou o tempo, mudou a cabeça das pessoas, mas a palavra ainda é a mesma. Deus opera do mesmo jeito. Deus não mudou, mas Ele disse que os tempos seriam difíceis para frente. Estamos vivendo esses tempos difíceis, onde as pessoas estão com o poder, sempre tiveram o poder em mão de decidir para onde querem ir. E hoje tem igreja evangélica para toda parte. E aí ele diz: não, eu não vou para aquela igreja do pastor ali não, que ele fala muito de roupa, de doutrina, de santidade, de oração, de jejum. Eu vou para aquela acolá, que eu posso usar bermuda, um short curto, posso ficar à vontade. Eu vou para aquela acolá, que ali tanto faz, o homem pode casar com um homem, a mulher com a mulher, ninguém diz nada. Vou para aquela acolá. E hoje tem igreja para todo tipo de gosto. Se numa igreja não bate com a minha vontade, eu vou para outra igreja, uma que atenda o meu desejo. O meu desejo não pode ser contrariado. Essa pessoa nunca se converteu. Ela quer um Deus que atenda às suas necessidades. Ela quer um Deus que não tire dela as suas vaidades. Ela quer um Deus que não tire dela a sua, para encurtar a conversa, as suas safadezas que aprendeu a gostar. Aí tem igreja que libera essas coisas. Mas ele diz que o tempo seria assim. O Senhor disse que nos últimos tempos, lá em Mateus 24, se multiplicaria a multidão de falsos profetas, vindo dizendo: ele ali, ele está aqui, ele está lá, vem aqui. Aí você vai lá, e quando você vê a palavra, a postura, aí a pessoa tem conhecimento e é de Deus, vela pelas palavras, dizer: isso aí é mais um falso profeta. Porque a gente vê pela maneira que ele fala, que ele ensina, a maneira que ele cita a palavra e como ele vive, vai dizer quem ele é. Se ele diz que você pode fazer isso, então pode fugir, porque o negócio está errado. A obra de Deus não agrada a homens. Ela transforma homens em homens santos e mulheres santas. E acredite, quando a pessoa chega nesse processo, ela sabe como é prazeroso, como é maravilhoso. A palavra diz, irmãos, é porque a gente nascemos na carne e estamos acostumados na carne, mas a palavra diz que os anjos, João, quando foi no céu, lá no Apocalipse, ele diz que viu aquele que estava sentado no trono, e viu os anjos que gritavam, dizia: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E santo, santo, eles só dizem santo. Isso é o dia todinho, irmãos. E muitos talvez não compreendem, mas quanto mais se está no Espírito, mais prazer dá de dizer que Ele é santo, dizer glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu não vou orar muito, eu não consigo orar muito, eu não consigo orar muito não. Eu oro assim pela minha família, por alguns irmãos que me lembram, aí acaba o assunto, para de orar. Mas a oração não é só interceder e pedir para livrar aquele outro, não. A oração é você começar a falar com Deus. Você intercede pelas pessoas, tudo bem, mas a oração também é dizer que Ele é santo, dá glória a Deus. O alimento deles é esse, o prazer deles é esse, e alimenta-se cada vez mais. E por isso as pessoas não compreendem. Mas quando se está em santificação, quanto mais se glorifica, mais se tem prazer, porque a glória vai enchendo. E a glória de Deus, irmão, é maior do que
do que qualquer coisa que esta terra possa nos oferecer. Mas muitos não têm compreendido o que Deus começou na sua vida, o propósito que Deus chamou ela para viver. Aí ela não consegue compreender e fica em cima do muro, com o pensamento em Cristo, nas coisas de Deus, mas também com os pensamentos nas coisas do mundo. Ela não quer largar algumas coisas. Ela não está lutando pelas coisas celestiais. Muitos só vêm para a igreja porque melhorou um pouquinho. O marido estava indo embora, parou e largou a amante e está mais quieto, mais sossegado. E por isso ela está vindo para a igreja, porque está dando certo. E se a pessoa vem só por esse motivo, irmão, ela está buscando coisa pobre, coisas terrenas, que vai ficar por aqui. É claro que queremos essa glória também. Isso aí vem normalmente. Buscar a fidelidade do marido, da esposa. Deus faz, mas não é só isso que Deus tem para nós. Deus tem dons, Deus tem revelações, Deus tem um novo cântico. O salmista diz no Salmo 40: Ele me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. E ele diz: muitos verão essas coisas e temerão ao Senhor. Então Deus quer colocar um novo cântico, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de vestir-se, uma nova maneira de falar, de se comportar, de ir, de voltar. Irmãos, Deus tem um novo cântico para você e para mim. Mas tem pessoas que não querem largar o cântico velho, quer vir para a igreja, mas não largou o cântico velho. A velha criatura está lá, ela não aceita Deus mudar. A palavra vem, ela joga fora. Ela não quer viver a palavra, ela quer viver do jeito que estava. Mas com Cristo não dá, não vai acontecer nada. Fica me chamando de Senhor, Senhor, mas se não faz o que eu faço, não serve esse Senhor para ele. Porque o poder de Deus está em obedecer. Quando você obedece, as coisas começam a acontecer. Quando você começa a obedecer, você pratica. E praticar a palavra é buscar a sua justiça. E se busca orando, perdoando, se entregando, clamando, suplicando a Deus e dizendo: Pai, me ajuda a perdoar aqueles que me ofenderam. Senhor, me ajude a largar o vício disso, daquilo outro que não quer sair. Senhor, me ajude a ser uma pessoa, no pouco tempo que me resta aqui na terra, para servi-lo com poder e autoridade. Mas pastor, será que nós vamos morrer logo? Irmão, se você morrer com 80 anos é pouco tempo, porque você vai viver para sempre. Então temos pouco tempo aqui na terra. Se você chegar a viver 80, 90 anos, ainda é pouco tempo, porque você nunca vai se acabar, você nunca vai morrer, nunca será destruído. Você vai viver para sempre, com Deus ou sem Deus. E é por isso que Jesus veio para mostrar o caminho. Mostrar o caminho e a posição daqueles que andam no caminho. E por isso muitos verão essas coisas, temerão e crerão no Senhor. E quando o salmista fala muitos verão, quer dizer que muitos também vão ver e não vão crer. Eu oro para que você creia. Você que está assistindo essa live, creia. E se esforce para buscar, para descer na presença de Deus. Não esperar por ninguém. Não esperar por ninguém. Porque tem pessoas que só fazem as coisas se for de grupo. É muito bom. Eu quase que me acostumava com isso, teve um tempo. Mas a gente não pode. Se não tem ninguém para você subir um monte, para você orar de madrugada, você vai sozinho. Eu botei essas cortinas, a missionária fala essas cortinas que é feia, ela tem hora que ela quer rebolar. Mas se alguém quiser dar uma cortina mais melhorzinha, a gente bota aí. Mas eu botei essas cortinas aí porque, para não tirar a minha privacidade, que eu venho para aqui orar às vezes de madrugada e dá para ver quem está aqui dentro. Aí às vezes passa alguém, algum bêbado, fica olhando, vê a pessoa orando e bata com lá, e estando fechado, ele não sabe que eu estou orando aqui dentro.
Aí eu já botei porque eu venho orar aqui. Aí eu tá fechado, ninguém vê quem está aqui dentro. Mas antigamente eu vinha orar aqui, aí não tinha as cortinas. Sempre o diabo enviava um bebo, um negócio, brechava e dava aquela pancada. Eu estava orando de madrugada, dava aquele pulo. Aí Deus apareceu essas cortinas naquele tempo das roupas que a gente vendia. Aí eu separei, botei aí. Mas tem servido porque não perturbaram mais. Por quê? Porque a gente tem que buscar a Deus. A gente temos que se esforçar, irmãos. Não se acomodar com o que está, mas buscar mais, orar mais. Tá em casa. Eu chegava na casa de alguns irmãos antigamente, e quando eu chegava, os irmãos estavam orando. Orar mais. Então, eu só andava com pessoas que oravam, que buscavam a Deus, irmão. Pessoas que me fortaleciam e que eu também as fortalecia com testemunho. Mas as pessoas não entendem isso, os irmãos. E eles andam com pessoas que não buscam a Deus e não conseguem mudar elas, e elas estão mudando eles, tirando o pouco que eles têm de Deus. Se você não consegue influenciar uma pessoa, e se essa pessoa está lhe influenciando, você tem que se afastar, irmão. E procurar andar com pessoas que querem oração, que querem buscar a Deus, e por aquelas orar à distância, porque ela está lhe fazendo mal. Você está perdendo de ter uma vida espiritual, de ter uma comunhão maior com Deus, e você ouvir a voz de Deus. Por exemplo, para quem louva no altar, tem uma comunhão com Deus. Quando for louvar, Deus dá o louvor para ela. O louvor que vem a falar o coração, não é o que a pessoa quer cantar. A palavra do mesmo jeito. Já cansei de pessoas ouvir terminar o culto, pai, pastor, aquela palavra parece que o Senhor sabia da minha vida. Eu digo, eu não sei nada não. Mas o Espírito Santo, ele fala no altar, irmãos. Porque o fogo continuamente arde no altar. Ele arde. E por isso aqueles que cruzam essa porta não saem sem uma palavra. Pode até não receber, pode até não crer, mas Deus fala. E quando acontece, a pessoa fala, bem que eu ouvi aquela palavra e não entendi, rapaz, não recebi. Olha aí o resultado. Deus sempre fala antes, mas a pessoa não entende, não absorve a mensagem, não compreende e não faz a sua parte. Tem tempo para orar, vai orar, vai buscar a palavra, se consagre, porque é nisso que Deus tem prazer. E aí a presença do Senhor, ela vai enchendo. Tem uma pessoa que morava aqui em Jucurutu, ela morreu o ano passado, que eu tinha muito conhecimento com ela. Ela dizia, quando não sei se era o pai ou se era a mãe, quando era vivo, ele dizia, se não me falha a memória, era o pai dele, era um homem de oração. Ele dizia, meu filho, enquanto eu viver, ninguém faz mal a você. Ele disse que o pai, todos os dias, de 5 horas da tarde, levantava um clamor pela vida dele. Ele disse que nunca aconteceu nenhum mal para ele enquanto o pai viveu. Eu digo, o poder da oração, irmão, daquela insistência em orar e buscar todos os dias por algo, mas clamar mesmo. E essa pessoa fazer isso, então eu vejo o poder que é na oração. Não é aquela oração, Senhor, que nós fazemos, às vezes até eu faço, Senhor, visita o fulano, abençoa com paz, com alegria, o Beltrano. Era uma oração e entrega, uma busca, uma hora de oração, por exemplo. E isso todos os dias. Aleluia. Amém? Por isso nós temos que entender o que Deus está falando. Por que me chamas Senhor, se não faz o que eu mando? O Senhor diz, orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não sejam tentados. Quantos não estão mais vigiando? O Senhor não pode guardar aquele que não vigia. No Salmo 127 vai dizer isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam a casa. Nós temos que botar na mão do Senhor e orar. É a oração que traz a presença de Deus. Mas tem pessoas que têm até medo de ficar em casa sozinho. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Se ela ficar sozinha em casa, ela vê vulto, ela vê alguma coisa, imagina, e às vezes até vê, e corre, e não consegue ficar sozinha. Por quê? Porque não tem a presença de Deus.
E por não ter sua presença, ela é medrosa. Ela não tem autoridade, os espíritos botam medo nela e faz gato e sapato. Porque quem tem a presença vai declarar na cara dela: aqui onde eu botei os pés, quem manda sou eu. O meu Deus me fez maior do que qualquer espírito que tiver aqui, e eu te repreendo e convido você a sair da minha casa, porque quem governa aqui é Deus e o Senhor Jesus Cristo, e nenhum demônio vai ficar aqui, em nome de Jesus. Mas a pessoa não faz o que ele manda, não tem autoridade para essas coisas, e por isso ela perde espaço. Então faça o que ele manda, tenha autoridade, e bota o bicho para correr. A sua presença tem que incomodar as trevas. Você não tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de você. A palavra diz que Jesus, quando botou o pé em Gadara, o demônio veio contra ele. Os demônios, uma legião que habitava no corpo, veio até ele e disse: que temos nós contigo? Bem sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: cala-te, cala-te. E expulsou aqueles demônios. Ah, mas também era Jesus. Não, a Bíblia diz que Filipe também, quando veio em Samaria, à distância os demônios gritavam. Pessoas eram curadas só com a presença de Filipe, porque estava a serviço do reino e estava na direção de Cristo. Mas os apóstolos estavam em constante oração, buscando a presença do rei. Você pode perder o que for, mas se você não perder a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, tem que ser restaurada na igreja. Temos que ter prazer na oração, prazer em servir a Deus em todos os lugares. E aonde estivermos, alguém diz: ali tem um crente. Mas alguns crentes, irmãos, quando estão em grupos conversando, sai muita fofoca. Mulheres, em vez de falar das coisas de Deus, ficam falando de assuntos pior do que pessoas profanas. E isso tira o Espírito Santo de perto delas. Ficam falando de coisas carnais, conversas que não vale nem a pena aqui eu citar. E isso vai tirando dela o Espírito Santo, que se aproxima através de uma mensagem como essa, dizendo assim: tomara a Deus que ele creia e valorize a minha chegada, que valorize e busque mais a sua presença, para que eu possa estar nele e enchê-lo, para que ele seja um baluarte, para que ele e ela sejam um baluarte, possa ter comunhão e aprender a ouvir minha voz, e aonde chegar haja mudança. E por isso nós temos que fazer o que ele manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quando Jesus estava, o primeiro milagre que Jesus fez, sabe qual foi? Foi numa festa de casamento. Foi numa festa de casamento. João capítulo 2. A palavra diz que ele vai para uma festa em Caná da Galileia. E lá para algumas tantas as horas da festa, acabou o vinho. E aqueles homens, quando acabou o vinho, Maria, mãe de Jesus, escolhida por Deus, diz: Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus olha para Maria e diz: mulher, chama de mulher, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Aí a palavra diz que Maria olha para os serventes, deram a notícia, digo: vá e faça tudo o que ele disser. Por que me chamais Senhor, se não faz o que eu mando? Aqueles nomes não eram conhecidos de Jesus ainda. Jesus era só um convidado, mas quando Maria disse: vai e faz o que ele disser, é porque ela sabia que o que ele dissesse iria acontecer. Se ele disse que é para orar, é para orar. Hebreus vai dizer no capítulo 5 que Jesus orou nos dias da carne. Jesus orava e orava muito. Ele não precisava orar, irmãos, mas ele orava para que ficasse escrito. E de exemplo para você e para mim,
que Deus não vai ouvir qualquer um, Deus não vai responder qualquer um que não se humilhe e busque a sua presença. Se até o filho dele se humilhou, se até o filho dele buscou a presença, se humilhou, por que você não vai buscar? Por que você não vai se entregar a ele para Deus lhe usar? Porque se não for assim, não vai ter como ele lhe usar. Porque ele quer, da maneira que ele quer lhe usar, ele não vai lhe usar. Ele tem lhe usado, mas da maneira que ele quer usar você e eu, tem que haver uma entrega maior. Diga glória a Deus. Irmãos, eu sou uma prova disso. Quando eu comecei a pastorear, eu tinha poucos anos de crente, e muita gente criticava, mas rapaz, fulano já é pastor, eu já tenho tantos anos de crente, não sou nem obreiro. A pessoa relaxada na igreja, a pessoa não gosta de orar, não se sacrifica, não está lutando para praticar a palavra, ela não vai sair do que está nunca. E salvo se ela der glória a Deus, se ela for morar no céu. Porque tem muito crente na igreja que não vai não, irmãos. Crente que vive de todo jeito, amancebado, não quer casar, já vive largando de mulher, vive traindo a mulher, vive traindo a esposa. É uma cachorrada. E postam uma suposta santificação. Está na igreja, mas não tem problema. O pastor não diz nada, o pastor não está sabendo. Mas quem salva é aquele que salva, está vendo tudo. Então a pessoa tem que dizer: se o Senhor mandou, eu vou fazer, eu vou ter prazer, porque Ele é quem me justifica. E tem muita gente enganada, irmão, muita gente enganada. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se me calar, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Temos que pregar a verdade, porque a nós foi confiado a palavra do nosso Deus. Amém? Então, quando aquele servente atenderam Maria, Jesus disse: olha, pegue, enche as talhas de água aí, os odres de água. E o rapaz, como viu que Maria disse, faça o que ele mandou, encheram de água. Ele disse: agora pode tirar, agora pode tirar, e vá servir o mestre de sala. Aqueles homens tiraram. Quando serviram o mestre de sala, que ele pegou no copo e que bebeu, aquele homem disse: é costume botar o melhor vinho no começo, mas aqui vocês botaram o melhor vinho para o final. Guardaste o melhor vinho até agora. Ah, irmãos, eu não sei como é que está a sua vida. Está boa? Tem dificuldades, tem luta? Digamos que está boa, mas pode estar bem melhor. Deus tem sempre o melhor quando você decide obedecer, se sacrificar mais um pouco, buscar mais um pouco. Eu faz tempo que eu não estou orando de madrugada direito. Eu oro uma noite, duas não. Eu digo: sabe uma coisa? Eu vou orar toda noite. Tem hora que o cansaço bate, eu não levanto não. Até o que eu abro o olho, mas eu fico deitado. Aí eu botei o celular para despertar de novo. Antigamente não precisava, mas agora tem que estar para despertar. Botei para despertar 3 horas da madrugada. Todos os dias, quando der 3 horas, todos os joelhos, orando. Nós temos que ir cansado, dar aquele cansaço. Mas eu me levanto e vou agora. Porque nós temos que manter uma rotina de oração. Eu tenho que fazer como o salmista disse, Davi: eu não posso dar sossego às minhas pálpebras enquanto não encontrar repouso para o Senhor. Eu queria fazer a casa, a igreja. E nós temos que também não dar repouso em oração, para também levantar mais igreja, que somos nós, restaurar mais igrejas para o Senhor. Tem tantas igrejas lá fora sofrendo, e precisa de oração, de pessoas com vida com Deus.
Irmãos, acreditem, nós precisamos orar mais, precisamos nos converter mais. Você não sabe como é importante. Estude, vá para o YouTube quando tiver e vai estudar a história dos heróis da fé. Irmãos, homens que chegavam em bares e bares fechavam, sem nem abrir a boca. Só o fato deles estarem lá era como Filipe chegou em Samaria. Os demônios caíam por terra, viam o temor sobre as pessoas e eles paravam de fazer coisa errada. Bar fechava e virava igreja. Mas os homens viviam orando, se consagrando de uma maneira poderosa, e o Espírito Santo andava de uma maneira notória, e muitas coisas aconteciam. E Deus tem me levado a essa lembrança esses dias. Eu digo, meu Deus. E hoje eu meditei muito sobre isso pela manhã. Eu digo, sim, nós temos que se esforçar, porque o diabo, através da atualidade de hoje, ele tem tirado muito nossa visão, de todos, para que não se foque, que nosso foco não seja focado no Senhor, de uma maneira que tenhamos tempo e prazer, não por obrigação, mas prazer e desejo de ver vida de pessoas mudarem. E por isso muitos estão clamando o sangue de Jesus, muitos clamam, mas não tem muito efeito, porque não faz o que o Senhor manda. Não é de qualquer jeito, não é. Por isso nós temos que entender: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, abriu profundas valas e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Diga glória a Deus. A oração é como se estivesse cavando alicerce para estares alicerçado. É isso que me sustenta, é isso que tem me levantado e me dado base. Tudo que eu conquistei, que estou conquistando, é na base da oração e da fé. E de vez em quando acontece um abalo, mas não caímos, porque estamos bem firmados, estamos alicerçados, arraigados em Deus. E você precisa também criar laços em Deus, para quando vir as enchentes, os rios, não lhe derrubarem. Que essas enchentes e os rios é aquela notícia que pega de surpresa, é aquele fator surpresa que às vezes nos abala, a ponto de tirar muita gente da igreja. Eu não creio mais em Deus. Depois disso, a pessoa não está alicerçado 100% em Deus, e perde a confiança por alguma coisa. E por isso ele diz que aquele que cavou bem os alicerces, ele suporta e sobrevive. O 49 diz, verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha que palavra. Quando eu morava na cidade de Caicó, era só crente, eu trabalhava de pedreiro. Na época eu não vendia picolé ainda, e a gente sofria muito, porque trabalhava de pedreiro, às vezes faltava serviço, aí ficava só naqueles bicos, fazia um bicozinho por semana, e passava às vezes um mês, trabalhava um dia na semana e um mês parado, não tinha serviço às vezes.
Aí em Caicó tem um bairro chamado Nova Caicó. A Nova Caicó naquele tempo estava sendo construída e estava se precisando de pedreiros. E lá era assim, você ia, pegava um lote, pegava uma casa para fazer uma casa, e cada casa tinha um preço. Você pegava o terreno, fazia o alicerce, era um preço, entregava aí quando fazia aquela base, você fazia por um preço, depois a casa outro preço. Por exemplo, o alicerce você fazia da casa todinha, valia assim, vamos dizer hoje, valia R$200. Era mixaria, irmão. Era mixaria, mas tinha gente fazendo uma casa numa semana. A casa completa, fazer a casa completa, talvez fizesse pelos R$1.000. Que também é mixaria para fazer uma casa completa por R$1.000 só. Mas era mais ou menos essa base. E tinha gente fazendo por semana uma casa, pegando do chão com tudo, dando. Aí eu digo, eu vou lá. Estou desempregado, vou lá ver como é que é o esquema. E se der certo, eu vou pegar uma casa para fazer uma casa. Aí eu cheguei lá, eu vi os cabas fazendo, me encostei, comecei a conversar com o pessoal. Ele disse, rapaz, aqui não pode alisando, tem que fazer logo. Não ganha dinheiro não. Ah, irmãos, o rapaz que era responsável, devido ser muitas casas, ele passava lá, você pegava a casa com ele, tinha aquele compromisso. Ele passava, quando voltava, já estava feito o alicerce. As pessoas pegavam 2 pedreiros numa casa e numa semana terminava, porque quando o mestre de obra vinha, eles pegavam o picareta e começavam a cavar o alicerce. Quando eles saíam, eles faziam o alicerce no chão, sem cavar nada. E aí quando eu vi aquilo, ele disse, se você não fizer assim, você não vai ganhar dinheiro não, você vai tomar prejuízo. Porque não tem preço, é muito barato, e só ganha dinheiro se for assim. Aí eu disse, pô, não vou pegar não, porque eu sei que vai morar pessoas aqui, pode cair por cima das pessoas, vai cair. E resultado, fizeram as casas lá, eu não trabalhei, porque não dava para fazer serviço direito. E quando fizeram as casas, passou um tempo fechada, começou a chover, caiu um bocado. E agora o povo está morando lá, e o povo que morou lá, eu acho que não tem mais nenhuma casa que foi construída, se tiver poucas, tudo trincada, porque foi tudo feito no chão, não teve base. E o pessoal queria só ganhar o dinheiro também. Mas a culpa é do governo, que liberou uma pinchincha, uma mixaria para fazer as casas, e o povo estava desempregado, queria fazer. Eu preferi ficar desempregado do que fazer daquele jeito, porque eu sabia que ia morar pessoas que precisavam e iria cair por cima delas. Só que não chegou a cair por cima de ninguém, porque elas ficaram fechadas e caíram em algumas casas só com as chuvadas que deram. Então por quê? Porque fizeram a casa, não cavaram o alicerce, não tinha base. Então se a gente não tiver base, se a gente não tiver firmado em Deus, vai vir chuvas, vai vir enxurradas. E se a gente não estiver preparado para enfrentar, a gente vai embora com a enxurrada. Amém? Então construa sua vida em Deus, seja firme em Deus e confie nele, porque pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que for, a casa pode até balançar, mas não cai. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar o culto. Mas antes eu quero fazer uma oração pela irmã Ciara. Convidar ela aqui para vir aqui na frente. Está ficando mais nova hoje. Pois é, ontem. Aí ela veio hoje. Você pode ficar de pé para orar por ela? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Levante as mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sua palavra diz: unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor.
Graças te dou, meu Pai, e que esta palavra se cumpra na vida da tua serva e na família dela, Senhor. Pai, graças te damos pelo dia em que o Senhor permitiu ela vir ao mundo, a alegria dos seus pais, da família e nossa, Pai, também. Deus, que esta data, meu Pai, o aniversário que foi ontem, se repita por muitos e muitos anos na tua presença, e que ela seja, meu Pai, a cada dia cheia da tua graça. Nós abençoamos a irmã Jussiara com as bênçãos do Senhor na vida dela, e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. E você diz amém? Diz glória a Deus. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos com Cristo. Amém? Deus abençoe mais uma vez, parabéns, amém? Deus abençoe a sua casa, família, em nome de Jesus. Igreja, vamos orar encerrando o culto. Lembrar os irmãos que vamos ter dia 27 uma cruzada ali na entrada do Novo Horizonte, naquela praça do Postinho. Vai ser uma bênção. Estaremos ali louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Os irmãos orem e se preparem, porque vai ser bênção do céu em nome de Jesus. Amém? Amanhã não temos culto aqui. Amanhã estaremos na cidade de Caicó, louvando e adorando a Deus. E domingo temos culto às 8 da manhã e às 6 horas da noite, no domingo. Na semana, nossos cultos aqui são nas terça, quinta e domingo somente, né? Glória a Deus. Vamos orar encerrando o culto. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, pelas maravilhas que só o Senhor faz. Senhor, fortaleça cada um de nós para que tenhamos prazer de buscar a Tua presença, de orar, de clamar, de suplicar, meu Pai, e de desejar a cada dia, meu Pai, ser, meu Pai, um vaso nas Tuas mãos. Eu abençoo o Teu povo, entrego-os nas Tuas mãos e glorifico, Pai, o Teu nome. Que o Senhor os abençoe e guarde em todos os caminhos, livrando de bala perdida, de homem sanguinário, de homem mau e de acidente. Meu Deus, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre eles, e todo o corpo deles seja iluminado com a Tua glória. E você diz amém, diz obrigado, Jesus. Pode glorificar bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém? Abra os braços, receba um abraço do pastor. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O dirigente deste trabalho, ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido que vai lhes abençoar. Os irmãos trabalhadores não queiram desvanecer, porque Jesus tem prometido